Hoje trago ao canal do YouTube da Certfarm Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira, mas também de fiscalidade. Vamos falar sobre a aplicação da contabilização dos impostos diferidos quando ocorrem prejuízos na empresa. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso. Sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certfarm Escola de Formação Prática sou formador de um amplo conjunto de cursos. Em certfarm.pt pode consultar todos os cursos de formação fortemente práticos que atualmente ministramos na Certfarm. Vamos falar sobre impostos diferidos e dar um exemplo da sua aplicação quando uma empresa obtém um prejuízo de âmbito fiscal. Bom, em primeiro lugar, a questão dos impostos diferidos é uma questão que é abrangida em termos de normas de contabilidade pela norma contabilística e de relato financeiro número 25, que tem a sua correspondência na IAS, na norma internacional, na IAS 12. Na norma contabilística e de relato financeiro número 25, se aplica ao regime geral do sistema de normalização contabilística, vamos encontrar a questão dos impostos diferidos, nomeadamente o que são as diferenças temporárias dedutíveis, o que são as diferenças temporárias tributáveis, o que é a base fiscal, enfim, como deverão ser reconhecidos, mensurados, divulgados os impostos diferidos. Os impostos diferidos que, em termos de normas de contabilidade, aplicam-se àquelas entidades que obedecem à norma internacional de contabilidade número 12, também às entidades do regime geral do sistema de normalização contabilística, que obedecem à norma contabilística e de relato financeiro número 25, aquela que eu acabei agora de mostrar. Estas entidades reconhecem imposto corrente e imposto diferido. Depois, aquelas entidades que estão abrangidas pela norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, elas apenas reconhecem impostos diferidos se existir a opção pelo modelo de revalorização. Já as entidades que obedecem à norma contabilística para microentidades apenas reconhecem imposto recorrente e não impostos diferidos. E, portanto, os impostos diferidos é uma matéria especialmente destinada às entidades do regime geral do sistema de normalização contabilística, que obedecem às 28 normas de contabilidade, e também àquelas que estão abrangidas pelas normas internacionais, seja por obrigação, seja então entidades de menor dimensão que optem pelo regime geral. Mas o que é que vem a ser isto dos impostos diferidos? Bom, nós sabemos que na contabilidade reconhecemos os rendimentos e reconhecemos os gastos, de acordo com as regras contabilísticas. E de acordo com essas regras contabilísticas, nós vamos ter o resultado contabilístico da empresa, que é calculado na base das regras de contabilidade e que tem impacto, nomeadamente, na demonstração dos resultados. Sabemos também que uma entidade obedece ao código do IRC e vai ter de fazer um conjunto de correções ao seu resultado contabilístico. Ou seja, para efeitos fiscais, temos de fazer uma passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. E esta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, este caminho, vamos ter de fazer correções fiscais, que poderão ser variações patrimoniais, umas positivas, outras negativas, ajustamentos fiscais a acrescer ou a deduzir,
em conformidade com as regras fiscais patentes, em concreto, no código do IRC. O resultado fiscal dará lugar ao denominado lucro tributável, se positivo, ou prejuízo para efeitos fiscais, se negativo. Estas correções de âmbito fiscal, da passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, são feitas fundamentalmente aqui na declaração modelo 22, muito concretamente no quadro 7 da declaração modelo 22, onde se faz uma passagem de um resultado líquido do período, um resultado de âmbito contabilístico, até ao lucro tributável. Ou lucro tributável, quando positivo, obviamente, ou prejuízo para efeitos fiscais, quando negativo. E temos aqui no quadro número 7 um grande elenco de correções fiscais, variações patrimoniais positivas ou negativas, ajustamentos a acrescer, aqui o grande elenco de ajustamentos a acrescer e de ajustamentos a deduzir, que nos vão permitir fazer este percurso de um resultado de âmbito contabilístico apurado conforme nas regras da contabilidade a um resultado fiscal apurado na base das regras fiscais. E, portanto, vai haver diferenças entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal. O resultado contabilístico vai ser diferente do resultado fiscal e essas diferenças, elas podem ser permanentes ou podem ser temporárias. Ou seja, as diferenças podem ser diferenças permanentes, diferenças entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal. Elas podem ser diferenças permanentes, são as diferenças verificadas num determinado período entre o resultado fiscal e o resultado contabilístico desse período, mas que não serão compensadas em períodos seguintes, na medida em que respeitam a rendimentos e gastos que integram, em definitivo, um dos resultados e não o outro. Um exemplo de uma diferença permanente são, por exemplo, as multas suportadas, que são gastos de natureza contabilística, mas não são fiscalmente aceites, porque o artigo 23A, número 1, a linha E, não permite que as multas sejam encargos para efeitos fiscais, elas têm que ser acrescidas na declaração modelo 22. É no quadro 7, como já disse, onde nós temos todas as correções a acrescer e temos um campo para as multas, que é o campo 728, onde acrescemos multas, coimas e demais encargos não são fiscalmente aceites, ajustamento fiscal a acrescer na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, elas foram subtraídas, deduzidas como um gasto do período, em termos contabilísticos, não são aceites em termos fiscais, temos de acrescer, fazer um ajustamento fiscal a acrescer. Mas são diferenças permanentes, não vão poder ser recuperadas no futuro. As diferenças permanentes não influenciam os impostos diferidos, na medida em que a sua relevância fiscal fica encerrada no período em que ocorrem, através do apuramento do imposto corrente, que já as toma em consideração e de uma forma definitiva. Agora, por outro lado, temos as chamadas diferenças temporárias. E as diferenças temporárias, elas, e eu estou sempre a falar da diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal, diferenças que ocorrem entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal. E podemos ter as chamadas diferenças temporárias, que podem ser dedutíveis, ou seja, recuperáveis no futuro, ou então tributáveis. E quando as diferenças temporárias são dedutíveis, nós vamos ter um ativo por impostos diferidos. Quando as diferenças temporárias são tributáveis, nós vamos ter passivos por impostos diferidos. E estas sim, estas, claro está, elas influenciam os impostos diferidos. Vamos pensar da seguinte maneira. Nas diferenças temporárias dedutíveis,
não é? Naquelas que se traduzem em ativo, em direito, em ativo por impostos diferidos, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, e vamos estar perante ativos por impostos diferidos. Já as diferenças temporárias tributáveis são diferenças temporárias de que resultam quantias tributáveis na determinação do lucro tributável, ou seja, mais imposto a pagar, de períodos futuros, quando a quantia escriturada de um ativo ou de um passivo seja recuperada ou liquidada. E nas diferenças temporárias tributáveis, deveremos contabilizar hoje, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, e aqui estaremos perante passivos por impostos diferidos. O nosso Código de Contas determina que a conta 27.4 impostos diferidos, 27.4.1 ativos por impostos diferidos e 27.4.2 passivos por impostos diferidos. Estas vão ser as duas contas que vamos eventualmente reconhecer, seja ativos ou passivos, e claro, sempre por contrapartida de uma classe 8, onde temos na conta 81.22 o imposto diferido. Não esquecer o seguinte princípio, ou os seguintes dois grandes princípios. Temos as diferenças temporárias, podem ser dedutíveis ou podem ser tributáveis, influenciam os impostos diferidos. As diferenças permanentes não influenciam os impostos diferidos. E não esquecer o seguinte princípio. Nas diferenças temporárias dedutíveis, mais uma vez, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Estamos perante ativos por impostos diferidos. Nas diferenças temporárias tributáveis, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Estamos perante os passivos por impostos diferidos. Então, eu disse que ia tratar de um exemplo respeitante à questão de uma empresa que apura um prejuízo para efeitos fiscais e vai, nesse domínio, reconhecer, ou nesse segmento, reconhecer impostos diferidos. Vejam o seguinte caso. Aqui o exemplo número 5 do conjunto de casos práticos sobre impostos diferidos. Exemplo número 5 sobre prejuízos. No ano N-1, a entidade ABC apurou um prejuízo para efeitos fiscais de 500 mil euros. Havendo a expectativa da sua total recuperação em lucros tributáveis num futuro próximo. Portanto, no fundo, a empresa teve aqui um prejuízo no ano passado, N-1, e é uma situação que a empresa não considera ser recorrente, ou seja, em breve, já no próximo ano, a empresa estima já vir a obter um lucro. E é o que aconteceu. No fim do ano N, a sociedade ABC apresenta um lucro tributável de 200 mil euros, o qual foi absorvido pela utilização do prejuízo fiscal transitado do período anterior, mas de acordo com as regras do artigo 52, número 2 do Código do IRC. É que, quando uma empresa obtém, num determinado período, prejuízo fiscal, em período subsequente ou subsequentes obtendo lucro, ela tem a possibilidade de deduzir aos lucros prejuízos de períodos anteriores, cumprindo com as regras estabelecidas no artigo 52, número 2 do Código do IRC. Atenção que este artigo 52, número 2 do Código do IRC é muito importante aqui para a dedução de prejuízos fiscais. É que a empresa, como diz aqui o número 1,
os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os de um ou mais dos períodos de tributação posteriores, mas há limite. É que a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante de 65% do respectivo lucro tributável, não ficando, porém, prejudicada a dedução de parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos nas mesmas condições nos períodos de tributação posteriores. Ou seja, a parcela que não é possível deduzir num período, ela reportará para o período seguinte, havendo, obviamente, lucro tributável. Mas temos esta limitação que temos de respeitar. Nós só podemos deduzir ao lucro tributável de um ano até 65% desse mesmo lucro tributável, o valor do prejuízo fiscal. Bom, mas comecemos pelo reconhecimento no ano N-1. A 31/12 de N-1. Como nós sabemos que os prejuízos poderão vir a ser abatidos ao lucro tributável do período ou períodos subsequentes, nós temos aqui, efetivamente, uma diferença, mas uma diferença dedutível. Ou seja, é uma diferença temporária, mas dedutível. Nós vamos poder vir a recuperar. E não esquecer aquele princípio que eu referi, que as diferenças temporárias dedutíveis, nós vamos contabilizar hoje as quantias de imposto que iremos a pagar a menos no futuro. E, efetivamente, porque nós, face à possibilidade de vir a deduzir um prejuízo a períodos subsequentes, nesses períodos subsequentes, vamos efetivamente ter imposto a pagar a menos. E, nessa lógica, quando à data de 31 de dezembro de N-1, nós fazemos um reconhecimento do ativo por impostos diferidos. Considerando que a taxa de imposto em Portugal, a taxa de IRC, é de 21%, e aqui, como a dedução dos prejuízos fiscais afeta apenas o IRC, através da redução da matéria coletável, a derrama municipal, que é mais 1,5%, também depende do município. Pode haver municípios que não apliquem derrama municipal, mas genericamente a derrama municipal é de 1,5%. Mas ela é calculada sobre o lucro tributável. E a diferença entre o lucro tributável e a matéria coletável está na dedução dos prejuízos fiscais, até 65% do lucro tributável. E, portanto, a derrama municipal ela é sempre calculada no lucro tributável, independentemente de existirem ou não prejuízos a deduzir. Não é sobre a matéria coletável. Portanto, vamos utilizar apenas a taxa de 21%, pois reflete adequadamente o benefício fiscal futuro que será obtido através da dedução dos prejuízos fiscais à matéria coletável. Então, aplicamos 21% sobre os 500 mil, ou seja, o tal imposto que virá a poder vir a ser recuperável em período ou períodos subsequentes. Isto dá 105 mil euros e vamos contabilizar um ativo por impostos diferidos. Como é que se contabiliza um ativo por impostos diferidos? É um ativo. E, portanto, vamos debitar a conta 2741, ativos por impostos diferidos. Esta conta será debitada. E creditamos na classe 8, a conta 8121, vai a crédito aqui numa ótica de rendimento, a conta 8821, o imposto estimado para o período. Peço desculpa, a conta 8122, assim é que está certo, a conta 8122, o imposto diferido. Esta é a conta que recebe o crédito numa ótica de rendimento, não é?
Então, retomando, debitamos a tal conta 2741, ativos por impostos diferidos, 105 mil euros, 21% taxa de IRC sobre os 500 mil, e creditamos a conta de imposto diferido, numa ótica de rendimento, 105 mil euros. Isto é aquilo que nós fazemos a 31 de dezembro de N-1 e ficamos-nos por aqui. Entretanto, no próximo ano, no ano N, ocorre aqui uma situação. É que a empresa apresenta lucro de 200 mil euros. Lucro tributável de 200 mil euros. E aquele prejuízo do ano anterior vai abater este lucro. Mas não pode abater até à concorrência do lucro tributável. Porque nós vimos que o lucro tributável é de um determinado valor e apenas 65% desse valor corresponde ao limite da possibilidade de dedução de prejuízos fiscais. Então temos de fazer 65% dos tais 200 mil euros, porque a matéria coletável, por visto, terá de ser de 35%, vai haver matéria coletável. Não podemos ter aqui uma matéria coletável zero. Vamos só poder deduzir até 65% do lucro tributável. E quanto é que é 65% de 200 mil? Bom, é este o valor de 65% de 200 mil, o máximo de prejuízo que podemos contemplar na dedução. Ora, 65% de 200 mil são 130 mil euros. Destes 500 mil euros de prejuízo, vamos usar 130 mil para abater aos 200 mil. E, portanto, vamos sempre ficar com 70 mil euros de matéria coletável. Pronto, mas como vamos usar este ativo, agora, no próximo ano, vamos ter de fazer a sua reversão de uma parcela, não é? Porque se no ano anterior reconhecemos o ativo por impostos diferidos, agora estamos a usufruir e, portanto, vamos fazer uma reversão, mas só da parte do imposto diferido, ou seja, 65% dos 200 mil, o tal limite máximo, vezes a taxa de 21%, que dá 27.300 euros. E a nossa reversão é fazer aqui o lançamento contrário ao período anterior. Vamos ter de reverter o ativo por impostos diferidos à medida que ele vai sendo efetivamente usado período após período pela recuperação aqui do respectivo valor. É o lançamento contrário. Debitamos a conta 81,22, agora numa perspectiva de gasto, imposto diferido, 27.300 euros, não esquecer os 21%, taxa de imposto, vezes os 65% de 200 mil, o limite máximo da dedução de prejuízo fiscal, 27.300 euros, e creditamos a conta 2741, ativos por impostos diferidos, 27.300. E qual fica agora a ser o saldo dos ativos por impostos diferidos? Os 105, outrora N-1 reconhecidos, menos o valor de 27.300 euros, que consistiu agora na respectiva reversão. 2741 ativos por impostos diferidos ainda ficará com um saldo de 77.700 euros, que nos próximos períodos, no próximo período e em próximos períodos, teremos de continuar a fazer a reversão em função da afetação dos prejuízos ao abatimento do respectivo lucro tributável, obviamente sempre em obedecer ao limite máximo de 65% do lucro tributável.